Bom dia a todos, eu sou Marcelo De Marzo, eu sou coordenador dessa disciplina e também dessa ação aberta, quem queira acompanhar os nossos seminários avançados em Mindfulness. Obrigado pela participação de todos, aqui a gente tem alunos da pós-graduação, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, temos também pessoas interessadas, no tema de Mindfulness e que nos seguem como uma ação de extensão. Hoje o nosso tema vai ser Mindfulness, promoção da saúde e self-care. A gente tem uma série de temas ao longo do semestre que eu vou divulgar, na minha apresentação, para quem tiver interesse, né? Então, para quem está como aluno, inscrito na disciplina, eu peço que sempre vocês deixem o primeiro e último nome no chat, que vale como a presença de vocês. E essa aula também vai estar disponível, como sempre, no nosso canal do YouTube. No final, eu deixo também o link para vocês. Então, quem quiser rever a aula, ela vai estar disponível também no YouTube, na sequência. Ok? Então, eu represento, um centro de pesquisa e extensão, que é o Centro Mente Aberta, o Centro Brasileiro de Mindfulness e Promoção da Saúde, e nós organizamos essa ação, tanto como disciplina da pós-graduação. Nós estamos vinculados ao programa de saúde coletiva da Escola Paulista de Medicina, mas está aberto a todos os programas, inclusive alunos especiais, né? E também uma ação de extensão a todos que queiram nos acompanhar. Eu vou, ao longo da apresentação, também deixar meus contatos, eventualmente qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo. Vou compartilhar com vocês, então, a minha apresentação. Como eu falei, nosso tema é Mindfulness, promoção da saúde e self-care, né? Como também já falei, eu sou médico de família e professor do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina. Aqui já estão meus contatos, o nosso site, depois quem quiser acompanhar as nossas atividades. Hoje a gente organiza essa disciplina e essa ação, os seminários, de maneira semestral, mas ele acontece ao longo do ano. Então, essa é a parte 1 nesse semestre, e no segundo semestre é a parte 2. Também é uma disciplina, quem tiver interesse em se matricular, e também é aberto a todos que quiserem nos seguir. Então, seminários avançados em Mindfulness 1 e 2, disponível também como disciplina da pós. No primeiro semestre a gente traz os conceitos, e alguns temas relacionados mais à saúde. E no segundo semestre a gente expande mais esses temas e depois também será divulgado para você. Então, dentro do tema de Mindfulness, promoção da saúde e self-care, eu vou trazer inicialmente a conceituação de promoção da saúde e self-care, o que a gente quer dizer por esses temas, por esses conceitos, e depois a gente vai fazer o link com o tema de Mindfulness. Sei que muitas pessoas ainda não conhecem a fundo o tema, então eu vou trazer também os conceitos relacionados a Mindfulness, que a gente traduz como atenção plena. Em alguns momentos eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, então se tiverem perguntas, anotem ou coloquem já no chat. Depois a gente abre para as perguntas de vocês e ao final também abrirei para as perguntas. Em relação aos temas, da disciplina e também aberto a todos vocês, hoje a gente inicia, depois no dia é uma aula por mês, um seminário por mês. No próximo dia 28 de abril nós teremos 2 temas: Mindfulness para ansiedade e depressão, professora Karen; mecanismos de ação de Mindfulness, professora Vânia de Almeida. Depois teremos o tema Mindfulness e o uso abusivo de substâncias, com a professora Maíra Machado; Mindful Eating e Mindfulness para transtornos alimentares, com a professora Érica Porto. Teremos aula também isso no dia 19 de maio, no dia 16
de junho, a gente encerra esse ciclo do semestre com as aulas Mindfulness e Dor Crônica, com a professora Michele, e já entrando em outros temas que não sejam da saúde, mas relacionados a Mindfulness. Mindfulness para escolas, educadores e estudantes, né, a professora Alex Teres e a professora Thais. E para quem está matriculado na disciplina, teremos a prova final. A prova final é bastante tranquila, né, relacionada aos temas que foram desenvolvidos. E no dia 16 eu vou explicar um pouco mais como funciona. Vocês, quem está matriculado, terá um tema, terá um tempo, né, para mandar as respostas. É bem tranquilo. E também para quem está matriculado, temos a exigência, né, da pós de um mínimo de 75% de participação. E essa participação é interativa, né? Como eu falei, a gente também deixa gravado no YouTube, mas a presença ela é contada quando vocês participam de maneira interativa, por isso deixar no chat, né, o primeiro e o último nome de vocês, para que valha a presença para quem está matriculado e tem interesse nos créditos da disciplina. Então, começando, né, eu vou trazer primeiro o conceito de promoção da saúde. São vários conceitos que estão, né, no nosso imaginário, que a gente conhece de alguma maneira, mas que eu vou trazer uma conceituação mais detalhada para que a gente alinhe, né, os conceitos em relação a esses termos, né? Promoção da saúde, muitas vezes a gente lembra de educação em saúde, mas esse é um conceito que evoluiu, né? O que eu vou mostrar para vocês. Hoje em dia, quando a gente fala de promoção da saúde, é algo mais do que simplesmente passar informações em saúde. O conceito de promoção da saúde ele aparece inicialmente na, nos, na conceituação dos níveis de prevenção. Essa é uma conceituação antiga, talvez todos já tenham entrado em contato com essa ideia, mas ela iniciou com esses dois autores, o Livio e Clark, em 1965. Eles desenvolveram um modelo de história natural da doença, ou seja, como a doença, né, aparece e ela vai evoluindo em várias fases. E dentro dessas fases da evolução natural da doença, eles definiram três níveis de prevenção. A prevenção primária, que atua sobre os fatores de risco, ou seja, a pessoa ainda não tem a doença ou a enfermidade, mas tem fatores de risco, por exemplo, obesidade, sedentarismo, né, em relação a determinadas doenças ou tabagismo, e a gente atua sobre esses fatores de risco para que a pessoa não venha a ter a doença ou o transtorno. E inicialmente, Livio e Clark puseram a promoção da saúde nesse nível, né? E aqui ainda com essa ideia de promover informações em saúde para que as pessoas possam lidar com seus fatores de risco. Aqui também cabem medidas de proteção específica, como a imunização, a vacinação. Então, isso seria o nível primário de prevenção. O nível secundário ou a prevenção secundária, ela estaria relacionada à detecção e tratamento precoce da doença, ou seja, a pessoa já tem uma doença, uma condição de saúde, ela ainda não sabe, nesse caso, né, nesse caso a doença ainda não apareceu na forma de sinais e sintomas que sejam detectáveis, e a gente pode fazer uma série de ações, como por exemplo os exames, né, de rastreamento para identificarmos a doença, o quadro de enfermidade antes ainda dele dar sintomas, né, para que a gente possa detectar precocemente e fazer o tratamento precoce. Por exemplo, quando a gente faz um screening, né, um rastreamento de câncer de mama via mamografia, um exemplo de prevenção secundária. E a prevenção terciária seria quando a doença, né, ou a condição se estabeleceu, já está com sinais e sintomas, e a gente promove tratamento ou reabilitação no intuito de limitar, né, as perdas, a perda de funcionalidade, ou mesmo promover o tratamento e a cura adequada. Então, nesse aspecto, todas as ações relacionadas à saúde estariam, de alguma maneira, relacionadas à prevenção. Então, prevenção primária, fatores de risco. Prevenção secundária, detecção precoce. E a terciária, já instalada a doença, tratamento e reabilitação, né, para prevenir perdas de função ou invalidez permanente. Então, essa é a conceituação relacionada aos níveis de prevenção, que é muito usado até hoje, né?
E nessa conceituação, o Livre e Clark colocaram promoção da saúde no primeiro nível, ainda como eu falei, relacionado à educação em saúde. Mais modernamente, né, não tão novo, mas um tempo depois, começa a se expandir o termo, a conceituação de promoção da saúde. Aqui eu estou colocando a palavra que a gente usa mais nas políticas públicas, né? Promoção da saúde. Às vezes a gente acha também o termo promoção de saúde, mas o termo mais utilizado nas políticas públicas é promoção da saúde, seria o termo mais correto. Então, a expansão do conceito de promoção da saúde, ele começa a aparecer a partir de movimentos, né, políticos no Canadá, a partir da década de 70 do século passado. Então, em especial a partir desse informe, o Informe Lalonde. O Lalonde foi o primeiro ministro de Estado no tema da promoção da saúde. Isso aconteceu inicialmente no Canadá. Então, qual foi o contexto, né, histórico que isso aconteceu? As pesquisas começaram a mostrar que no campo da saúde existem, né, vários determinantes que vão além do simples não, né, apenas do acesso a um bom serviço de saúde. Então, para que eu tenha saúde, existem diversos determinantes, né, diversos fatores de risco, e eles, logicamente, dependem, né, de um bom acesso a serviços de saúde, mas também dependem de outros fatores, né, de outros determinantes. Então, as pesquisas começaram a mostrar que, além do acesso à atenção à saúde, é muito importante também que eu esteja no meio ambiente adequado, meio ambiente, né, que promova a saúde, como, por exemplo, cidades que investem, né, em ciclovias, investem em locais que as pessoas possam caminhar, possam usar outros meios de transporte, investem na natureza, em praças, isso tudo ajuda ou diminui a poluição atmosférica, tudo isso é um determinante também para a saúde. Logicamente, a biologia humana, a parte genética e epigenética é muito importante, e começou-se a se dar muito mais valor à questão do estilo de vida. A gente, nas últimas décadas, né, vem tendo um aumento das condições crônicas de saúde, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, doenças coronarianas. Né, está muito claro que o tratamento, né, o manejo dessas condições, ela tem como fator chave a mudança do estilo de vida, no sentido de um estilo de vida mais saudável. Algumas pesquisas mostrando que o impacto, né, do estilo de vida na saúde, ou seja, para que a gente tenha mais saúde, mais qualidade de vida, é em torno de 50%. Então, uma grande parte, em especial nas doenças crônicas, nas condições crônicas, depende do nosso estilo de vida. Então, isso alertou os cientistas, os políticos, para que houvesse, né, mais investimento nessa parte também. Então, o informe Lalonde, né, do Canadá, trouxe grande ênfase a isso, expandindo também o conceito de promoção da saúde. Então, a partir desse informe, em especial a partir da Carta de Ottawa, que é um documento da Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, a partir da experiência do Canadá, começou a promover várias conferências internacionais de promoção da saúde, para que esse novo conceito, né, que eu vou trazer para vocês, fosse divulgado, expandido, trabalhado em nível internacional. E o primeiro documento oficial que traz um conceito sobre promoção da saúde é a Carta de Ottawa, que ela é de 1986. É uma conferência organizada e financiada pela Organização Mundial da Saúde, nesse momento com o apoio do Canadá. Ainda há essas conferências, né? A gente teve várias dessas conferências que vão expandindo a conceituação. Eu tive a oportunidade de participar da quinta conferência internacional sobre promoção da saúde, que foi na Tailândia, onde o foco foi relacionar o termo, né, de promoção da saúde à globalização, naquele momento, em 2005. Mas a Carta de Ottawa continua ainda valendo, né, em especial quanto ao conceito de promoção da saúde. E qual é o conceito, né, que a Organização Mundial da Saúde trabalha até hoje?
Ele expande, então, como eu falei, a questão de simplesmente passar informação em saúde. Então, a Carta de Ottawa e a OMS conceituam a promoção da saúde como um processo de capacitação das pessoas e grupos da comunidade, né, da sociedade, para que atuem na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo. Então, o conceito, né, mais moderno, mais contemporâneo de promoção da saúde fala de participação, de autonomia, de autoeficácia, de criar habilidades, criar recursos na sociedade e também no nível individual, para que as pessoas tenham uma maior participação, né, uma participação ativa na promoção da qualidade de vida e da saúde e um maior controle sobre esse processo. Então, esse é o conceito que a gente usa de promoção da saúde, que se encaixa em mindfulness, né? Quando a gente promove os treinamentos de mindfulness, isso eu vou explicar mais adiante, nós estamos promovendo um recurso, né, uma intervenção, uma ferramenta que cria autonomia, cria maior participação, a participação mais ativa nesse processo de ter mais qualidade de vida e ter mais saúde. Então, cabe, né, várias intervenções, né, como promoção da atividade física, dieta equilibrada, etc., dentro desse conceito de criar autonomia, criar autoeficácia, e que as pessoas tenham uma participação mais ativa nesse processo, as pessoas e a sociedade. Então, isso vem da Carta de Ottawa, de 1986, e continua valendo. E nesse aspecto, o conceito de saúde é mais positivo, né? Então, ao invés de a gente prevenir doenças simplesmente, a gente quer, logicamente que isso é importante, né? A prevenção das doenças, os níveis de prevenção, mas também promover recursos positivos, né? Que criem resiliência, que criem capacitação, que criem habilidades para que as pessoas tenham mais qualidade de vida e mais autonomia nesse processo. Dentro da própria Carta de Ottawa, e isso também é seguido até hoje, né, pelas políticas públicas, se elaborou, né, se preconizou 5 campos de ação para que haja a promoção da saúde dentro desse conceito. Então, políticas públicas que promovam a saúde, que promovam cidades saudáveis, que promovam sistemas de saúde, que atuem na promoção da saúde, promovam políticas públicas, né, que vão nesse sentido, por exemplo, a taxação, né, do álcool, a taxação do tabaco, a taxação de comidas, né, de alimentos que não sejam saudáveis, para que, né, desestimule o uso, que faz parte, por exemplo, de uma política pública de promoção da saúde. A própria criação de ambientes favoráveis à saúde, as cidades saudáveis é um conceito também. Cidades que tenham mais ciclovias, como eu comentei, cidades que tenham mais praças, cidades que promovam a interação social, né, também estão promovendo saúde. O reforço da ação da comunidade, da própria comunidade, da própria sociedade, para que se organize, por exemplo, crie centros comunitários, né, de interação social, de promoção de um estilo de vida saudável. E no nível individual seria o desenvolvimento de habilidades pessoais, de recursos pessoais para lidarem melhor com a própria saúde, terem mais autonomia, como por exemplo é o treinamento de mindfulness, promovendo recursos pessoais para que a pessoa tenha o melhor manejo da sua própria saúde. E também inclui a reorientação do sistema de saúde. O próprio SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele é orientado na sua letra, né, na sua política, à promoção da saúde. Se vocês voltarem para lerem, né, o capítulo da saúde da Constituição, ela fala explicitamente de promoção da saúde, não nesses vários níveis, né, como ação política, como ação da sociedade e também como promoção de recursos individuais para que as pessoas tenham maior controle sobre a sua saúde. Então, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde Brasileiro, ele foi desenhado segundo esse conceito. Então, nesse ponto, né, no desenvolvimento de habilidades pessoais, a gente fala, em inglês é empowerment, né, empoderamento individual, criar capacitação individual, né, criar recursos nas pessoas para que elas tenham mais poder técnico, mais conhecimento também sobre a saúde, sobre o processo de saúde e adoecimento, mais participação, mais autoeficácia, e também vai até no nível da consciência política, né, em relação à atuação na sociedade. Dando um exemplo nesse sentido,
o SUS também tem os conselhos municipais, conselhos estaduais, Conselho Nacional de Saúde, que é o órgão deliberativo do SUS, né? Logicamente tem os gestores, né? Tem o secretário de saúde, tem, né, o secretário estadual, o ministro, mas o poder deliberativo dentro do SUS está nos conselhos. E esses conselhos têm participação dos profissionais, têm participação dos agentes políticos, mas 50% ou mais dos assentos são da comunidade, pessoas da sociedade, do bairro, né, que se organizam, ou da cidade, para estarem presentes nessa tomada de decisão. É algo que a gente não usa muito, nem conhece, né? Mas está previsto dentro do SUS, ou seja, a própria sociedade atuando para a melhora do sistema de saúde e também no sentido de promoção da saúde do bairro, da comunidade, da sociedade, da cidade, do estado. Então, quando a gente, né, revê esses conceitos, o conceito de promoção da saúde mais contemporâneo é um conceito bastante amplo, que pode incluir a prevenção de doenças, mas é maior do que ele. Então, ele sai do primeiro nível de prevenção, né, do nível Clark, e se expande para todo o sistema, né, de maneira mais ampliada, né, de maneira sistemática e sistêmica. Então, é um conceito positivo, multidimensional, participativo, intersetorial. A gente sabe que para promover saúde, como eu falei, isso não depende apenas do setor saúde, né, do serviço de saúde, mas depende de toda a sociedade organizada. E as ações são mais populacionais, né, incluindo o meio ambiente. Na prevenção de doenças, que logicamente continua sendo importante, né, o objetivo seria prevenir, né, não ter a doença. Tem foco mais nas ações, né, no médico, nos profissionais de saúde, no próprio setor saúde. Em geral, trabalha com grupos de risco, como eu falei, né, pessoas com risco, com fatores de risco para a doença coronariana, para o câncer, etc. Né? Então, os dois conceitos são importantes, mas o conceito de promoção da saúde é mais amplo e engloba também a prevenção. E o objetivo, né, quando a gente faz ações de promoção da saúde, é jogar a curva de risco para o menor risco possível, a curva de risco populacional. Quanto mais pessoas, né, com ferramentas, quanto mais a gente promove políticas públicas saudáveis, quanto mais a gente promove, né, cidades saudáveis, menos pessoas estarão no alto risco, ou seja, um menor risco de adoecimento. Logicamente, o adoecimento faz parte do processo, né, da história natural do ser humano. Quanto mais a gente tem a sorte de envelhecer, maior o risco, né, de adoecer, é um processo natural, mas a gente consegue diminuir esse risco, né, e prevenir a mortalidade precoce, que seria, né, a mortalidade antes do tempo, né, do tempo nosso previsto de vida. Então, essas ações de promoção da saúde vão nesse sentido, jogar a curva de risco das pessoas e da população para o baixo risco, para o menor risco possível. E mais, ainda mais contemporâneo, começa a surgir na Organização Mundial da Saúde, né, o conceito mais sistematizado de autocuidado. Autocuidado também é uma palavra que a gente usa no dia a dia, está no senso comum, né, se usa muito essa palavra, mas as políticas públicas, né, os governos começam a definir melhor o que seria isso e como a sociedade pode, né, ajudar nesse sentido. Tem a parte do autocuidado, que é mais individual, né? Todos nós fazemos, de alguma maneira, alguma ação de autocuidado. Mas aqui a gente está falando de autocuidado apoiado, seria o melhor termo, né? Autocuidado apoiado, ou seja, como a sociedade, como em especial os serviços de saúde, podem desenvolver habilidades, né, de autocuidado, desenvolver habilidades de autonomia e autoeficácia. E muitos países têm investido nisso, então, como política pública, como é o caso da Austrália, do Canadá, o próprio Brasil, né, tem falado mais isso, houve o Congresso Internacional de Autocuidado Apoiado, foi no Brasil no ano passado, então uma série de ações nesse sentido. E a definição de autocuidado está alinhada à definição de promoção da saúde, né, pegando aqui um documento da Austrália. Então, seria autocuidado em saúde ou autocuidado apoiado em saúde, são habilidades relacionadas ao cuidar de si mesmo, gerenciando de maneira mais ativa e participativa os sintomas e tratamentos. Então, como eu participo, né, enquanto indivíduo,
do meu próprio tratamento, como eu, né, consigo identificar os fatores de risco, como eu ativamente consigo modificar esses fatores de risco com o apoio do serviço de saúde ou da sociedade. Então, inclui também um estilo de vida mais saudável. E essas habilidades, então, se pressupõe que podem ser desenvolvidas. Então, não é só no campo individual, né? No campo também de promover essas habilidades por meio de intervenções e treinamentos que possam ser apoiados por profissionais de saúde. Então, esse seria o autocuidado apoiado. E aqui, novamente, é uma série de intervenções, uma série de treinamentos, e um deles é Mindfulness, como a gente vai ver, né? Mindfulness é considerado, então, uma intervenção, um treinamento, né, de recursos que vão no sentido de promover autocuidado apoiado. O autocuidado pode atuar em diversas frentes, né? Essas habilidades podem aparecer em 3 grandes frentes: na autonomia do gerenciamento do próprio tratamento, pegar um exemplo, né, do dia a dia, diabetes, né? Pessoas com diabetes, elas muitas vezes são treinadas para fazer o gerenciamento, né, dos níveis de glicose, da glicemia, e conseguem, por exemplo, quem usa insulina, aplicar, né, fazer auto-aplicação da insulina conforme a identificação da necessidade. Então, isso seria um autocuidado apoiado. Eu consigo participar ativamente do meu próprio tratamento quando eu estou sob tratamento. Isso ajuda muito na eficácia do tratamento. Outra habilidade que a gente pode desenvolver é no automonitoramento de sinais e sintomas. Por exemplo, eu, né, estar treinado, conhecer o que é um sintoma de ansiedade, diferente da ansiedade fisiológica, o que é um sintoma de ansiedade patológico, né? Quando esses sintomas se exacerbam, qual é o momento de eu procurar um profissional de saúde, eu procurar um recurso, né, para lidar com isso. Então, capacitar as pessoas nesse sentido. E também capacitar as pessoas para que consigam efetivamente promoverem mudanças no estilo de vida. E aqui é diferente, mais uma vez, né, de saber que é importante fazer atividade física. Todos nós sabemos, né? É importante fazer atividade física regular, é importante ter uma dieta mais adequada, é importante, né? O uso, evitar o uso abusivo do álcool, não fumar, etc. Todos nós sabemos da importância, da relevância dessas ações, mas muitas vezes não conseguimos fazer, não temos os recursos, não temos o conhecimento, não conseguimos alterar, mudar comportamento. Então é importante também que a gente apoie, né, as pessoas nesse sentido, que o sistema de saúde apoie, né, crie atividades, recursos que consigam efetivamente promoverem mudanças de hábitos com a participação da própria pessoa. Então, esse seria o outro componente do autocuidado apoiado em saúde. Essa área tem se desenvolvido também conceitualmente nas pesquisas. Muitos centros de pesquisa têm surgido no sentido de estudar o autocuidado apoiado, né, como que a gente pode promover enquanto sociedade, enquanto universidade, enquanto sistema de saúde, essas habilidades, esses recursos. Aqui é um exemplo de um grupo bastante conhecido internacionalmente, liderado por este pesquisador, que é nosso colaborador também, o Imperial College de Londres, que é o OSTA. Ele tem esse centro dedicado ao self-care dentro do Departamento de Atenção Primária do Imperial College, lá de Londres, e é um dos grupos que tem desenvolvido essa conceituação, né? Um dos conceitos que eles desenvolveram, organizaram, foi quais são os fatores relacionados ao autocuidado, e dentre deles, né, no nível individual, os 7 pilares do autocuidado, ou seja, quais são os temas, né, quais são os objetivos, quais são as áreas de importância que a gente pode desenvolver recursos e habilidades nas pessoas dentro desse conceito, então, de autocuidado apoiado. Então, eles desenvolveram, né, o conceito de 7 pilares do autocuidado, e começa pelo que a gente chama de health literacy, que é um conceito também que tem crescido muito na literatura. Se vocês buscarem no PubMed, por exemplo, ou nos buscadores, né, colocarem health literacy, já tem uma série, um corpo muito grande de conhecimento. E esse conceito, então, de letramento em saúde, ou health literacy, ele expande o conceito de educação em saúde. Logicamente, a informação é importante, né, mas dentro do conceito de letramento em saúde, não fica só na passagem de informação, né, dar palestras, por exemplo,
A gente tem que garantir que a pessoa compreendeu a informação, né, que os indivíduos compreendam a informação e saibam usar. Então, tem que ter a garantia de que aquilo que foi informado foi compreendido e que aquilo gere, né, uma mudança de comportamento efetiva para as pessoas. Então, esse seria o letramento em saúde. Outro pilar seria o bem-estar mental e autorregulação, né, promover ferramentas de autorregulação e bem-estar mental, e aqui tem um link grande com mindfulness. Tanto é que muitos documentos, né, da Organização Mundial da Saúde, ou esses documentos que têm estudado o autocuidado, se vocês forem nos papers também, nas publicações, sempre aparece mindfulness por esse link nesse pilar de bem-estar e autorregulação. Né? Os clássicos, como atividade física, uma dieta mais equilibrada, prevenção de risco, fatores de risco como o tabagismo, o uso abusivo do álcool, ter ações de boa higiene, desde coisas simples como, né, a água potável, mas também aqui pode entrar a higiene do sono, dos nossos hábitos, né? E o uso racional dos serviços e produtos de saúde, né? Um exemplo é que se promove muito a entrada dos pacientes via atenção primária e não via hospital ou sistema de emergência, porque a gente sabe que o manejo, né, da saúde na atenção primária pela medicina de família é muito mais efetivo e promove muito mais equilíbrio, né, não só para a pessoa, mas para o sistema de saúde. Outro tema aqui, por exemplo, é o uso indiscriminado, né, de exames de triagem, de rastreamento, né? Então, isso é um problema que tem acontecido. Existem muitas publicações, né, ensinando as pessoas, né, qual é um exame de saúde realmente necessário, né, como, por exemplo, medir a glicemia do sangue, a glicemia, né, de jejum, para a identificação do diabetes, etc. Então, exames que são realmente necessários e outros que não são necessários e podem até causar dano às pessoas. Então, esses são os 7 pilares que a gente pode desenvolver dentro da promoção, né, do autocuidado apoiado, os serviços de saúde, os profissionais podem e devem investir nessas áreas. E se tem falado também do oitavo pilar, né, de autocuidado, que seria a promoção, né, de melhores conexões sociais. Primeiro, a gente sabe que o suporte social, ou o contrário, né, que seria a sensação de isolamento, né, ele é um grande fator de risco para a mortalidade precoce. E também o alinhamento, hoje em dia se fala muito, né, na questão do envelhecimento saudável ou da longevidade com qualidade de vida. E o outro fator que tem surgido é o alinhamento da minha vida com os meus valores de vida, né, com as coisas que são realmente importantes, o meu propósito de vida. Então, ter sentido na vida é um fator de proteção para a saúde, isso está bem claro, por exemplo, nos estudos das Blue Zones, que são aquelas regiões do mundo onde as pessoas vivem mais, e esse fator ele é comum a todas essas áreas, que é a sensação de propósito, de sentido. E tem algumas pesquisas muito interessantes mostrando que o efeito do isolamento social, né, a sensação de não pertencimento como fator de risco para a mortalidade precoce. E o grau, o impacto disso, algumas pesquisas, grandes pesquisas têm mostrado que o fato de eu me sentir isolado ou não pertencente a um grupo social, né, a um grupo, isso tem o mesmo impacto para a mortalidade que o fato de fumar 1 ou 2 maços de cigarro por dia. Então tem um impacto, né, na minha saúde tão grande como esse mais conhecido, que é o impacto do tabagismo. Então, esses são os oito pilares, né, que têm sido desenvolvidos, que a gente pode atuar para promover saúde, criar habilidades nas pessoas para que elas estejam mais alinhadas, né, com esse tipo de habilidade, de recurso. Aqui, logicamente, eu falo de conexão social, não quer dizer quantidade, né, mas qualidade das relações interpessoais. E mindfulness, mais uma vez, né, está alinhado com esses pilares, depois eu vou mostrar isso um pouco mais para vocês, né? Por exemplo, mindfulness, sabidamente, é uma intervenção que promove, né, habilidades sociais, promove conexão social, cognição social e pode atuar também nesse pilar do autocuidado. Então, a gente, dentro do conceito de promoção da saúde, né, em inglês Health Promotion, a gente tem esse campo de atuação, que seria o desenvolvimento de habilidades pessoais, de recursos pessoais, e para criar, então, habilidades de autocuidado. Tá?
Isso vai para os sistemas de saúde, e os sistemas de saúde, então, têm se organizado, ou têm feito isso como a política pública, né, promovendo intervenções que promovam essas habilidades de autocuidado. Como eu disse, né, mindfulness tem aparecido, em especial naquele pilar, né, do bem-estar objetivo, bem-estar mental, promoção de habilidades de autorregulação, mas também em vários outros pilares que depois eu vou mostrar mais para frente. Isso, né, é muito importante do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas, né, desses recursos internos, mas é muito importante também do ponto de vista do sistema de saúde. Como eu falei, né, nós temos hoje em dia uma epidemia de doenças crônicas, condições crônicas, como as doenças coronarianas, o diabetes, a hipertensão. E a gente sabe que a causa, né, o que está por trás dessas doenças, né, além do processo natural de envelhecimento, é o estilo de vida. Então, se a gente não atuar no estilo de vida, a gente não está atuando na causa, né? Logicamente que é multicausal, multifatorial, mas o estilo de vida é muito importante, como eu falei. Então, só a parte, né, da gestão médica, dos medicamentos, ela é importante, imprescindível, mas ela não resolve o problema. Então, no modelo de atenção às condições crônicas, é muito importante os recursos da comunidade, então que a própria comunidade se organize, né, para a mudança, criar ambientes favoráveis à mudança do estilo de vida saudável, mas entra também, então, o autocuidado apoiado, é fundamental, né, esse ponto, em especial no atendimento, na atenção às doenças crônicas. Primeiro, como eu falei, né, pela questão da qualidade de vida, da melhora da saúde e da qualidade de vida das pessoas, mas também porque o sistema fica mais efetivo. Se a gente pensar, né, que uma pessoa com uma condição crônica, em média, ela vê o médico ou os profissionais de saúde 4 vezes por ano, todos os outros 361 dias ela está sob autocuidado. Então é muito importante que a gente desenvolva essas habilidades para que a pessoa consiga fazer isso de maneira mais efetiva, né? Participar ativamente do seu próprio tratamento, reconhecer sinais e sintomas, ter habilidades para ter, né, um estilo de vida mais saudável. Então, se diz que dentro, né, do espectro, né, do cuidado, da atenção à saúde, é muito importante, logicamente, o cuidado profissional, mas grande parte é autocuidado, né? E essa parte ficou um pouco perdida, né? Ficou como se fosse responsabilidade apenas das pessoas, e essas políticas públicas agora trazem essa responsabilidade também aos serviços e aos profissionais de saúde, né? Então, a base deve ser a promoção do autocuidado apoiado. Para quem tem interesse nesse tema, tem vários links, né, de materiais. Aqui eu estou deixando para vocês, depois vocês vão poder ver a aula gravada. Também quem tiver interesse, eu vou mandar os slides. A Federação Internacional de Autocuidado, né? Temos também todo um setor da Organização Mundial de Saúde voltado ao autocuidado. Aqui tem o link desse grupo de pesquisa do Imperial College, que eu falei para vocês. E também, recentemente, eu participei do lançamento de um observatório, faz parte, né, da equipe do Observatório Internacional de Autocuidado, que é uma página, um portal, que reúne muito dessas evidências, das publicações, dos conceitos, também está acessível, dividido por vários tópicos, para quem tiver interesse no tema, então. Legal, queria pausar um pouquinho para abrir uma sessão de perguntas dessa parte conceitual, né? Para que vocês não durmam também. Fica aberto essa primeira parte de perguntas. Se alguém tiver uma pergunta, pode pôr no chat, ou se não, pode levantar a mão sobre esses conceitos. Beleza. Oi, Henrique, fica à vontade. Oi, professor Marcelo, tudo bem? Bom dia a todos. Professor, na verdade, assim, o que você falou aí está tudo muito relacionado ao projeto que eu estou desenvolvendo aqui, né? Essa questão do autocuidado, estava justamente procurando referências sobre isso, né? Para construir até uma fundamentação mais forte do projeto do Mindfulness em organizações públicas. E ficou muito bem colocado aí, eu devo aprofundar mais um pouco.
mas aí eu vou buscar mais nas referências para depois a gente caminhar mais à frente, né? Tá joia. Então, isso aí foi uma coisa para mim agora foi como se fosse uma cereja do bolo hoje no encontro. Obrigado. Esses conceitos ajudam muito, né? A gente delimitar os Uhum. projetos de pesquisa, né? As ações, com certeza, são conceitos fundamentais, né? Que nos dão esse mapa sobre onde atuar. Isso mesmo. Pois. Isso para mim Muitas hoje eu pessoas estão... consegui configurar mais assim, dar uma cara mais fechada. Legal. As pessoas estão perguntando dos slides, né? Eu vou subir então o vídeo da apresentação depois e vou deixar um link do Google Drive com os slides. Aí vocês podem também olhar os slides, tá bom? Vai estar lá no YouTube na parte de descrição do vídeo. Mais alguma questão, algum comentário? A Leandra está perguntando da presença. Leandra, é só colocar o seu primeiro e último nome aqui no chat que fica a presença para vocês. Bom, legal? Professor, Oi, pode falar, Ione. oi. Então, adorei, estou gostando bastante do conceito. Eu fiquei com uma dúvida em relação a processo de psicoterapia ou tratamento, né, para os problemas de transtorno emocional. O autocuidado, ele a psicoterapia estaria dentro dos 7 pilares, ou, por exemplo, psicoterapia também poderia ser uma forma de desenvolver essa habilidade de autocuidado, porque a gente fala de autocuidado em psicoterapia. Só que o que você me apresentou é muito mais abrangente, né? Então, assim, é um autocuidado de uma forma talvez apoiada nessa questão da promoção da saúde. Aí eu fiquei um pouquinho de dúvida, assim, eles estão bem em termo técnico, né, para a gente definir, eles estão bem interligados. A psicoterapia estaria dentro e também poderia estar fora para desenvolver a habilidade? Eu fiquei com essa dúvida, assim. Então, tudo isso é um quadro referencial, né, que a gente pode usar para enquadrar as ações, né? Então, no quadro referencial dos 7 pilares, a gente pode enquadrar, sim, a psicoterapia, a terapia cognitiva comportamental, né? Ali pode encaixar naquele pilar do bem-estar psicológico, da autorregulação, poderia encaixar também determinada, se ela tem alguma especificidade, né? Promoção, não sei, de uma dieta mais saudável, né? Daria para encaixar de algumas maneiras, né? Se estiver relacionado ao estilo de vida. Mas dá sim para a gente enquadrar as psicoterapias nesse conceito do autocuidado apoiado. É uma maneira, é o que a gente tem feito com o Mind. TCC Mindfulness, né? Okay. Obrigada. Obrigado, Ione. Silene, fica à vontade. Olá, bom dia. Sou trabalhadora do SUS e trabalho num centro de convivência, e esse tema, assim, para mim foi muito importante porque a gente trabalha dentro dessa perspectiva da promoção de saúde e a gente sempre vai pensando nos desafios, né? E dentro desse conjunto, a gente tem construído em rede a gente vai pensando as reuniões em todos os territórios, problematizando essas reuniões e vendo alternativas, né? E aí me veio em mente o quanto, de repente, seria uma ferramenta potencializar a vivência do profissional em território, não necessariamente só dentro dos equipamentos de saúde. A gente percebe que quando a gente vai até a residência, a gente faz intervenção, faz visitas e constrói vínculos, a possibilidade da pessoa se abrir para esse processo ela é muito maior. Né? Então, isso é algo que a gente tem percebido. Então, além dessa formação de fazer com que as pessoas consigam se abrir e consigam reconhecer o seu potencial e sua autonomia no processo de adoecimento, de fragilidade, o quanto é importante também como que a gente cria esse circuito para fortalecer esses vínculos, que a gente entende que um vínculo é a porta de entrada para que a população seja enxergada e também escutada. Eu acho que é mais nesse sentido. Não, perfeito, é isso mesmo, Silene. A gente pode promover ações como essa, né, de promoção da saúde, de autocuidado dentro da unidade, isso acontece já, né, acontece dentro do SUS. Mas Uhum, é interessante também que a gente faça, né, colaborações com a sociedade organizada, né? Os centros uhum. do bairro, os centros comunitários, as igrejas, tem vários equipamentos ali sociais que poderiam os profissionais fazerem colaborações e levarem
esse tipo né, de habilidades também ali em parceria com a comunidade, com certeza, isso é bastante efetivo, uma possibilidade, sim. Ok, tá legal, obrigada. Obrigado. Alexandre? Bom dia, professor. Não é necessariamente uma pergunta, é mais um comentário. Eu achei muito interessante o senhor comentar de letramento em saúde, né? Isso realmente, o senhor mesmo comentou, né, que é um conceito que recentemente começou-se a entrar em voga e é algo que realmente é muito importante. Eu trabalho com doenças raras, então, assim, muitas vezes o paciente chega para um atendimento, seja por um motivo que seja, ele tem que meio que explicar para o médico que vai atendê-lo como é a sua condição de saúde e o quão desgastante é isso, e de qualquer forma é importante que ele entenda de fato a sua condição, uma vez que são condições marginalizadas, são condições raras e que de fato trazem um impacto à sua saúde mental e física importante. Então, isso é um conceito que realmente, para mim, também é muito novo. Inclusive, um dos artigos da minha pós-graduação vai ser sobre isso, sobre letramento em saúde nessas doenças que eu trabalho. E achei muito interessante porque realmente isso é algo que, assim, dentro do meu nicho, né, dentro das doenças com que eu trabalho, isso, assim, é praticamente inexistente na literatura. Eu só queria fazer esse comentário que realmente isso é algo que, para mim, tem sido muito, muito prazeroso ler e estudar sobre isso, mas ao mesmo tempo saber que com redes sociais, internet e tudo mais, isso tem sido mais difundido, mas ao mesmo tempo a gente pode trazer fake news e etc. Então, o quanto a gente está inundado nessa realidade de informação 100% o tempo todo, mas ao mesmo tempo o que filtrar e tudo mais. Então, isso são desafios para o nosso futuro próximo. Só queria trazer essa reflexão. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Sim, acho que é interessante, né, trazer essa ênfase no letramento em saúde, é um conceito bastante contemporâneo. Se vocês, quem está na pós-graduação, né, buscarem artigos, existem muitos artigos sobre letramento em saúde, escalas, questionários. Logicamente que ainda tem muito a ser feito, né? E é um conceito que, como eu falei, expande a questão da educação em saúde. E é até um pouco óbvio, né? As pessoas terem né, a informação, compreenderem, saberem usar, mas não é o que acontece no dia a dia. Então, muitas pessoas, né? Recentemente eu estava atendendo um paciente com um estudante, ele tinha o diagnóstico de diabetes há 10 anos, e eu perguntei para ele se ele sabia o que era diabetes. Ele não sabia. Então, ele não sabia o que era, né, algo que ele estava tratando já há muito tempo. E faz toda a diferença, né, na adesão ao tratamento, nos princípios de autocuidado. Então, é algo que né, tem que ser sistematizado realmente para cada condição, né, as condições raras ainda mais importante, né, mas para todas, né, porque realmente isso não está sendo bem desenvolvido. E como você falou, às vezes as pessoas vão às redes sociais e nem sempre a informação é de qualidade, né? Então essa responsabilidade profissionais de saúde, né, dos profissionais como um todo é muito importante. Oi, Regiane, fique à vontade. Bom dia. Bom Eu só dia. fiquei pensando quando o senhor colocou em relação aos conselhos de saúde, né? Os conselhos municipais, estaduais, existem também as comissões técnicas, né, que discutem temáticas específicas, né, como algumas delas a saúde mental. Então, eu achei bem importante que o senhor conseguiu fazer esse panorama todo, né? Pensando agora na questão do letramento em saúde, que é uma questão que realmente a gente vê que, por mais que a equipe se dedique em fazer um cuidado, se a gente não cuidar desse pilar de autocuidado mesmo, a gente não vai ter pessoas que não agravem, né, que não tenham a sua condição, muitas vezes ficando mais grave, né, porque a gente faz só o manejo dessas condições crônicas na atenção primária. Mas só fazer realmente um apontamento em relação ao conselho, que eu acho que o SUS ele tem isso muito bem delimitado e muito bem organizado. Só que muitas vezes as pessoas que participam dos conselhos, e muitas vezes conselhos profissionais também, né, de categorias profissionais, não estudam o suficiente para poder estar lá e fazer uma participação efetiva, que realmente é aonde a gente faz essas discussões, aonde é possível verificar o que tem no plano estadual de saúde, municipal, e se de fato isso está atendendo ou não a necessidade das pessoas, né? Mas muito obrigada, foi a primeira parte já uma aula mesmo. Obrigada. Obrigado, Regiane. Regiane é gestora também.
Realmente é um tema esquecido, né? E acaba acontecendo só no nível das unidades, setor de saúde, mas a comunidade como um todo, às vezes não tem acesso a essa informação, né? Não sabe que existe. E é um órgão deliberativo que toma decisões, né? Então é algo que é bem, muito, né, avançado dentro do SUS, mas que ainda está subutilizado, infelizmente. Érica, a gente encerra aqui na Érica essa primeira leva de perguntas. Fica à vontade, Érica. Bom dia, professor. Na Bom verdade, é dia. mais um comentário, assim, positivo da aula, em relação ao tema, esse tema aí de promoção de saúde, porque eu sou tutora, né, numa universidade. E eu estou ministrando justamente nesse módulo agora políticas públicas de saúde. Então, esse tema foi muito interessante, vai agregar bastante aí nas aulas para mim. E em relação ao que o senhor comentou também de diabetes, realmente isso acontece muito. Tem muita gente que não sabe. Minha filha tem diabetes, né? E outro dia ela chegou em casa com uma questão que um colega perguntou para ela se não pega, porque a mãe e o pai tinha citado isso. Ah, tem que tomar cuidado para ver se não pega. Então, realmente existe essa questão. Muita gente não sabe realmente o que é, e aí sai, às vezes, falando, e ela veio com essa questão, mãe, mas eu falei, mas você sabe o que é? Você sabe como funciona, não sabe? Ela, sim. Eu falei, então, tá tudo bem. Aí ela, não, é porque ele veio falando. Eu falei, não, tá tudo bem. Então, realmente acontece mesmo. É difícil, é complicado. A gente não pode, né? Quando a gente está no setor de saúde, a gente tem essa visão enviesada de que todo mundo sabe tudo, né? Que tem conceitos óbvios, mas não são. Então, mesmo diabetes, que é algo, né, muito conhecido, né? Prevalente, inclusive, mas as pessoas não sabem, às vezes tem essas informações equivocadas também. Então, é uma responsabilidade grande, né? Passar a informação correta para que esse tipo de distorção não aconteça. Obrigado, Érica. Eu vou fazer um intervalo de 5 minutos, ok? Aí a gente volta, né, trazendo a integração desses conceitos com o Mindfulness. Então, às 11h30 eu recomeço. Até daqui a pouco. Então, agora nessa segunda parte, nós vamos falar especificamente sobre Mindfulness, linkarmos, né, esses conceitos. Então, no nosso grupo de pesquisa, existem várias maneiras de a gente trabalhar, né, conceito, colocar um quadro referencial para os efeitos dos treinamentos em Mindfulness. Uma delas, então, seria nessa conceituação de promoção da saúde e autocuidado apoiado. O nosso grupo de pesquisa se dedica a essa direção. Né? Depois que a gente tiver interesse também em conhecer um pouco mais, é só entrar em contato comigo. A gente tem uma série de pesquisas que têm ido para essa direção. Eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Então, agora falando especificamente sobre Mindfulness, sobre atenção plena, que é a maneira como a gente traduz, né, para o português. Eu vou trazer, então, nesse quadro referencial, né, da promoção da saúde e do autocuidado apoiado. E uma informação muito importante, né, que eu já falei, é que Mindfulness é um treinamento. Então, tudo que eu falar, né, sobre Mindfulness, a gente tem que lembrar que os efeitos, né, os potenciais benefícios, eles vêm da ideia de treinamento regular. Assim como a atividade física, a gente tem que, né, praticar regularmente para que tenhamos os benefícios. Né? Mindfulness também é uma prática, é algo que a gente faz, exercícios regulares, para que a gente possa desenvolver essa habilidade e depois desenvolver, né, todos autonomia, autoeficácia relacionada a esses conceitos de promoção da saúde e autocuidado. Mindfulness, né, tem um link com o tema da meditação, vou falar um pouco mais sobre isso, e por isso também muitas vezes a gente coloca Mindfulness ou acha, né, esse termo, esses conceitos, essas práticas relacionadas às práticas integrativas e complementares da medicina integrativa. Então, no SUS, a gente tem uma política pública sobre
a promoção de práticas integrativas, né, dentro do sistema de saúde. Não aparece explicitamente mindfulness, mas aparece meditação, depois a gente vai ver qual é a diferença, mas também poderia se encaixar nesse conceito das práticas integrativas e complementares. Ao mesmo tempo, né, a gente também acha mindfulness, ou os treinamentos em mindfulness, uma intervenção baseada em evidência científica, não necessariamente como uma prática integrativa ou complementar. Aqui é um exemplo, né, o Current é um livro da minha área, né, da área médica, que de tempos em tempos traz atualizações sobre as intervenções nos vários temas, e a gente acha a mindfulness como uma intervenção baseada em evidência, em especial dentro do campo da saúde mental. É uma outra maneira de ver, né? Uma intervenção que promove a promoção da saúde, promove autocuidado apoiado, baseado em evidência, não necessariamente uma prática integrativa e complementar, são diferentes abordagens. No nosso grupo, a gente trabalha bastante esse aspecto, né, de mindfulness como uma intervenção baseada em evidência, que serve, né, tem indicações e tem também contraindicações, isso tudo baseado nas pesquisas. Então, a gente diz, né, de maneira simples, que é o treinamento da atenção plena. Às vezes a gente brinca que é o treinamento do músculo da atenção. Essa mesma ideia que eu estava passando, né? Assim como a gente pode treinar nossa capacidade muscular, nossa capacidade cardiopulmonar, por meio da atividade física, a gente pode treinar também essa capacidade atencional por meio de exercícios de mindfulness. No sentido de promover qualidade de vida, tem muito a ver, aparece muito no tema de gerenciamento do estresse. Se a gente for para os 4 pilares da medicina do estilo de vida, um deles é o gerenciamento do estresse, o melhor gerenciamento do estresse, e nesse campo, né, mindfulness é uma intervenção bastante reconhecida. No sentido de promoção da saúde, como a gente também de autocuidado, como a gente tem trabalhado, autocuidado apoiado. E tem esse link com a meditação. Às vezes se confunde mindfulness com meditação. Mindfulness tem, né, entrado na mídia, em especial na pandemia, se falou muito sobre mindfulness, porque foi algo também incentivado, né, como uma ação, né, de promoção da saúde, prevenção, dentro ali do contexto da pandemia, em especial relacionado à saúde mental. Muitos documentos da Organização Mundial da Saúde traziam, né, várias ferramentas e citavam mindfulness, né, algo que começou a entrar no imaginário das pessoas, né? Mas meditação não é um termo que exatamente traduz mindfulness, né, e vice-versa. A meditação é um termo amplo, um termo guarda-chuva, um termo polissêmico. Nesse termo, né, cabem centenas de técnicas, diferentes técnicas. É como o termo esporte. Quando a gente fala, vou praticar esporte ou esporte, você tem que falar qual é a modalidade. Assim também para meditação. Então essa é a confusão, né? A gente brinca que rima com confusão, porque mindfulness sim usa algumas técnicas meditativas para o treinamento desse estado de atenção plena e faz uso de técnicas no contexto laico, científico, desvinculado de qualquer tradição espiritual ou religiosa, não no sentido de negar a espiritualidade ou a religiosidade, mas no sentido de trazer algo que seja acessível, né? Uma técnica acessível, desprovida, descolada de qualquer crença, né? Para que seja mais acessível. Então, meditação não é sinônimo de mindfulness e vice-versa. É isso que eu vou desenvolver com vocês. Mas sim, existe uma conexão entre as duas coisas, né? Então, algumas técnicas de meditação, as técnicas de atenção plena, a gente usa para o treinamento, né, dessa capacidade de atenção plena. Existem protocolos, como eu vou falar, né? Existem treinamentos estruturados para que a gente consiga fazer isso. São esses treinamentos, esses programas, esses protocolos que estão por trás da evidência científica. Então, toda a evidência que eu vou trazer para vocês, o que está por trás é o treinamento. Eu vou contar um pouco mais sobre o que seria isso. E esses treinamentos, então, estão embasados pela ciência e pela neurociência, né? Então, tem evidência de que eles funcionam para determinadas situações. Logicamente,
a evidência se acumula, se aprimora ao longo do tempo, né? Mas a gente já tem evidência suficiente para a indicação de mindfulness em algumas situações. Então, nem toda técnica é científica, né? A meditação, centenas de técnicas, ela é milenar, muitas vezes relacionada às tradições contemplativas, à espiritualidade, à religião, funciona. Mas no caso de mindfulness, então, a gente tem isso de maneira mais estruturada do ponto de vista científico. Essas técnicas, né, nessa roupagem laica e científica, tem evidência científica por trás. Então, a gente diz que mindfulness tem vários aspectos. Quando eu falo mindfulness, e a tradução, atenção plena, eu posso estar me referindo a várias facetas, né, a vários aspectos. Isso também gera um pouco de confusão. Então, o primeiro aspecto é que mindfulness é um estado da mente, estado psicológico, um estado mental. A gente pode dizer que é um estado de maior foco, de maior consciência metacognitiva. É um estado natural da mente, todos nós temos essa capacidade de estarmos fazendo algo, né, plenamente presentes, conscientes do que a gente está fazendo, com foco naquilo que a gente está fazendo. Mas também existem outros estados mentais. Né, o que se contraporia a mindfulness seria o estado de divagação mental. Muitas vezes a gente acha aí um termo, né, popular que é o piloto automático. Então, estou com a mente divagando, não estou conectado com aquilo que eu estou fazendo, né? Estou fazendo algo pensando em outra coisa. Né? Então, seria o contrário de mindfulness, esse estado de divagação mental. Então, todos nós temos essa capacidade, as pesquisas mostram que existe, né, infelizmente, no nosso dia a dia, uma tendência muito grande à dispersão mental, à divagação. Algumas pesquisas mostrando que mais ou menos metade do tempo há uma tendência da nossa mente à dispersão. Isso aconteceu com vocês aqui, né? Então, nosso objetivo hoje é interagir com essa aula, vocês, né, estarem presentes aqui na aula, estarem escutando o que eu estou falando, interagindo com o conteúdo. Mas, com certeza, em algum momento, a mente de vocês dispersou, certo? Então, estou aqui na aula, pensei no que eu fiz ontem. Estou aqui na aula, pensei, né, no meu projeto de pesquisa. Estou aqui na aula, comecei a pensar sobre o que eu vou fazer durante a semana. Então, esses momentos de dispersão são muito comuns, fazem parte da natureza da nossa mente. Então, seria muito interessante que a gente pudesse treinar isso, né? Treinar estar menos disperso. Isso que é o ponto de mindfulness, né? E também as pesquisas nos mostram que existe um traço psicológico relacionado à mindfulness. Assim como existem vários traços psicológicos, também existe um traço psicológico relacionado à mindfulness. E a gente consegue medir isso. Existem escalas que medem o estado, o traço psicológico de mindfulness. Existem escalas que medem também o estado, né, o estar mindful nesse momento, mas o traço, que seria a capacidade de eu levar esse estado mental para o meu dia a dia. Existe também uma influência genética nesse aspecto, algumas pesquisas mostram que aproximadamente 30% da capacidade de eu usar esse estado de maior foco, de maior consciência no meu dia a dia, tem a ver com a minha herança genética. A boa notícia é que 70% pode ser treinado, é um traço modificável. Eu posso treinar essa capacidade. Isso que a gente está falando de mindfulness. Então, se eu fizer uma série de exercícios, eu consigo desenvolver essa capacidade. Eu consigo aprimorar o meu traço psicológico de mindfulness. Né? É isso que as pesquisas nos mostram. Por isso que a gente está falando de mindfulness, né, hoje, porque é algo modificável. E para a gente treinar essa capacidade, nesse traço psicológico, para que eu possa usar mais esse estado mental de mais foco, de mais consciência, né, para que eu possa ficar menos disperso, no dia a dia existe uma série de exercícios, de técnicas. Em mindfulness a gente chama de práticas, que vem do inglês practice, quer dizer algo que eu faça regularmente. Então, eu tenho uma série de exercícios que eu posso, né, se eu fizer regularmente, eu consigo desenvolver esse traço psicológico, né, me tornar uma pessoa mais mindful no meu dia a dia. E vem também com uma série de habilidades, como, por exemplo, a gente sabe que o traço psicológico de mindfulness, se eu desenvolvo esse traço, eu desenvolvo outras habilidades, como, por exemplo, a regulação emocional, que é um ponto
ponto-chave, né, nos benefícios de mindfulness. Então, quanto mais eu desenvolvo o meu traço psicológico de mindfulness, mais eu estou perto dessa habilidade de regulação emocional, que seria reconhecer emoções, decidir, né, frente a uma emoção especial, uma emoção difícil, como raiva, medo, eu conseguir decidir o que eu vou fazer com aquilo, né, tomar uma decisão e conseguir fazer. Então, isso seria a regulação emocional. Então, as duas coisas estão integradas, né, nesse traço. E a gente consegue desenvolver isso por meio de práticas. Então, são os exercícios de mindfulness. E, como eu falei, né, tem a ver, muitos deles, com esse pequeno grupo de meditação, que é o grupo de atenção plena. Então, existem exercícios, né, como o body scan, o escaneamento corporal, atenção plena na respiração, práticas em movimento, que me ajudam a desenvolver esse traço psicológico desde que eu faça com regularidade. De novo, a ideia de treinamento. E nos últimos 40 anos, existem cursos, né, que são os programas, são os protocolos de treinamento. Então, eu posso fazer as práticas isoladamente. Lá no nosso canal do YouTube tem uma série de práticas de mindfulness. Muita gente vai lá e pratica com os nossos áudios. Mas o que a gente conhece do ponto de vista da evidência científica, e é mais efetivo, eficaz, né, que gera mais efeito de treinamento, mais mudanças sustentáveis, são os cursos, são os treinamentos estruturados. Então, esses cursos, em geral, eles duram 8 semanas. Uma sessão por semana, um encontro por semana, de aproximadamente 2 horas, existem vários protocolos. E as pessoas, né, entram nesse curso, aprendem as técnicas, e mais do que aprender as técnicas, aprendem a incorporar isso no dia a dia, a ter a prática regular. Essa é a grande função do curso. Isso nasceu na área da saúde, eu vou desenvolver isso um pouco mais com vocês, mas hoje em dia a gente tem cursos não só na área da saúde, mas também para desenvolver mindfulness no ambiente da educação, no ambiente das organizações públicas e privadas. Então, são cursos, são treinamentos estruturados. Então, a ideia é que as pessoas possam ou participarem desses cursos e começarem a desenvolver uma prática regular, ou eventualmente fazerem a prática por si mesmas, né, com recursos disponíveis. E se a gente fizer isso com regularidade, a gente consegue melhorar, então, o traço psicológico, essa habilidade de estar mais mindful no dia a dia. E também, aqui, é importante lembrar, né, como eu já falei, que tem diferentes contextos, né, dentro do mindfulness. Como o mindfulness tem esse link com a meditação, muitas vezes a gente acha conceitos e até práticas parecidas, né, desses treinamentos no contexto do budismo, do hinduísmo, né, do sufismo, mesmo no cristianismo, tem práticas muitas vezes meditativas, dependendo da linhagem, né? Então, são contextos diferentes de aplicação de conceitos, algumas vezes semelhantes, e práticas semelhantes. Mas aí, por exemplo, se eu opto por fazer, né, por aprender mindfulness dentro do contexto budista, logicamente isso está alinhado com as crenças, né, com a filosofia budista. A mesma coisa, né, no contexto do hinduísmo, no contexto, em outros contextos. Então, são diferentes contextos. O mais antigo, milenar, né, é o contexto das tradições contemplativas, do budismo, do hinduísmo, tem também, né, no estoicismo, que é uma tradição filosófica, a gente encontra conceitos e práticas, algumas vezes parecidas. E tem o contexto laico-científico, que é o que a gente está trabalhando, né, onde essas práticas elas perdem esse sistema de crenças, né, de novo, não é negando, né, são só contextos diferentes, e ganham esse contexto da qualidade de vida, da promoção da saúde, né, do autocuidado. Então, a linguagem é diferente, os contextos são diferentes. Né? A evidência científica que a gente tem está aqui, né, logicamente, que é o contexto, esse contexto nasce na ciência, né? Então traz todo o arcabouço da ciência. Mas isso não impede de pessoas praticarem, aprenderem mindfulness em outros contextos. Não tem certo ou errado, né? Mas quando a gente tem falado de mindfulness, em especial nos últimos 40 anos, está nesse contexto de programas de treinamento, linguagem laica, acessível, universal. Tá? Então, eu posso usar, né, essa capacidade de estar mais presente na perspectiva pessoal, compreendendo
né, tendo mais consciência, percebendo melhor os meus pensamentos, meus comportamentos, as minhas emoções, né, usando isso no ponto de vista pessoal, e a gente vai ver que isso é importante para a saúde mental, mas posso usar também né, na perspectiva relacional, nas minhas relações interpessoais, né, logicamente, isso também, né, tem a ver com a maneira como eu lido com meus pensamentos, com as minhas emoções, e também do ponto de vista contextual, né, então no meu ambiente de vida pessoal, no meu ambiente, no meu contexto de trabalho. Então, essas habilidades vão caber nessas várias perspectivas. Aqui um exemplo, né, da filosofia estoica, para falar desses outros contextos, né, no estoicismo, por exemplo, nos gregos e romanos antigos, a gente acha o conceito de prosoquê, seria a atenção a si mesmo, a vigilância de si mesmo a cada instante, a percepção. É um conceito relacionado a mindfulness, né, com outra palavra, dentro de outro sistema de crenças, né, ou aqui um sistema filosófico, mas para dizer, né, que mindfulness não está só nesse campo da ciência ou no campo dos treinamentos. A gente acha em várias vertentes espirituais e filosóficas, e isso é muito mais antigo do que esse contexto mais contemporâneo. Quem começou, né, com essas intervenções mais contemporâneas nessa linguagem laica e científica foi o Jon Kabat-Zinn, que foi a primeira pessoa que propôs treinamentos estruturados com mindfulness. Então, ele é um biólogo molecular, e ele começou a fazer isso no final da década de 70, dentro da Universidade de Massachusetts, onde tem o primeiro centro de mindfulness dentro de uma universidade, né, o Centro de Mindfulness da Universidade de Massachusetts, e ele, né, começa, né, a divulgar esses treinamentos, essas intervenções baseadas em mindfulness. O nome do treinamento dele, que é um treinamento, né, um treinamento raiz, né, vamos dizer assim, o primeiro que surgiu, é Mindfulness-Based Stress Reduction. No campo de Mindfulness, né, esses protocolos muitas vezes usam siglas, que é o famoso MBSR, né? Então, Mindfulness-Based Stress Reduction. É um programa de redução do estresse baseado em Mindfulness, foi então criado pelo Jon Kabat-Zinn. Aqui tem o primeiro estudo que ele publicou, ainda de 1982, muito interessante, não pela parte científica, né? Aqui ele estava avaliando o impacto desse treinamento para pacientes com dores crônicas, mas também pelo ponto de vista histórico. Esse artigo ele conta, né, nas palavras do próprio Jon Kabat-Zinn, por que ele criou esse programa, né? Quais eram as bases conceituais e científicas e como contém, né, porque o programa continua muito parecido, né? Quais eram os exercícios, quais eram as práticas. Quem tiver interesse, é uma leitura bastante interessante, não é um texto muito longo, depois eu posso disponibilizar para vocês também. Então ele lança esse protocolo, né, o primeiro protocolo. E por que ele fez isso, né? De onde veio isso? Ele, ao mesmo tempo que era um professor, né, da escola de medicina, um pesquisador do MIT, ele pesquisava biologia molecular no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Do ponto de vista da vida pessoal dele, ele era um praticante de meditação e era um professor de yoga. Coordenava um centro zen budista ali na região de Boston. Então ele tinha uma visão científica a partir do seu trabalho profissional e tinha uma visão pessoal, né, que se beneficiava pessoalmente desses exercícios, dessas práticas. Então o que ele pensou foi transformar a linguagem, né, dessas práticas, organizar isso num treinamento, num protocolo e numa linguagem, né, que fosse acessível a todas as pessoas e não somente a quem tivesse, né, uma afinidade com o budismo, com o yoga, etc. Ele transforma a linguagem e adapta esses exercícios num protocolo estruturado, né, que tem começo, meio e fim. Sessão 1, 2, 3, 4, 5. Então, as pessoas vão aprendendo essas técnicas, e, logicamente, com psicoeducação por trás, né, com alguns conceitos, e no caso do protocolo dele, ele traz muito o conceito de estresse, tá? Como que isso pode ajudar no gerenciamento do estresse. Então, ele né, criou esse programa a partir dessas duas experiências. Sua experiência pessoal, com práticas de mindfulness, e sua experiência profissional na ciência. Ele juntou as duas coisas. Tá? O primeiro público que ele trabalhou
foram pacientes com dores crônicas. Né? Ele começou já na área da saúde. Como ele tinha acesso a esses pacientes no Hospital Geral de Massachusetts, ele escolheu, né, trabalhar com esse tipo de paciente, que eram pacientes que tinham um manejo muito difícil, né, no tratamento. Em especial, ele recebia pacientes com dores crônicas que não respondiam bem ao tratamento médico, ao tratamento farmacológico, ao tratamento fisioterápico. E ele recebia esses pacientes, e esses pacientes passavam pelo seu protocolo, né, que dura 8 semanas, são 10 sessões em 8 semanas, é um protocolo mais intenso, né, maior número de horas, o MBCR, e as pessoas melhoravam, em especial melhoravam a qualidade de vida. Isso está bastante comprovado hoje cientificamente. Né? Então, as pessoas com dores crônicas, né, que passam pelo treinamento de mindfulness conseguem lidar melhor com a condição. A gente sabe que a dor crônica está relacionada não só à parte sensorial, mas também ao manejo das emoções, à parte cognitiva. Então, essas pessoas melhoravam, né, melhoravam os indicadores de qualidade de vida, menor interferência da dor no dia a dia. Isso chamou a atenção dos médicos, né, chamou a atenção do corpo clínico, do hospital, dos profissionais de saúde. A partir daí que ele montou, né, o Centro de Mindfulness da Universidade de Massachusetts, se começou, né, a pesquisar mais sobre isso. Ele também é um grande promotor da técnica, treinou outros profissionais, até hoje treina, né, profissionais que possam entregar essa intervenção. Isso acabou outros centros foram formados nos Estados Unidos, depois isso foi para a Europa. Hoje em dia, no mundo inteiro, a gente acha centros de pesquisa, centros de formação que divulgam os protocolos baseados em mindfulness, não só o do Kabat-Zinn, mas outros que foram sendo criados. Então, isso tudo, né, a gente está falando de mindfulness a partir do trabalho do Jon Kabat-Zinn. E como eu falei, né, existem vários outros protocolos. Outro muito conhecido é o MBCT, o Mindfulness Based Cognitive Therapy, ou terapia cognitiva baseada em mindfulness. É um protocolo que foi desenhado especificamente para a saúde mental, inicialmente para prevenção de recaída em pacientes com depressão maior, né, depois se expandiu para outros transtornos mentais. E ele foi, então, diretamente influenciado pelo protocolo do Jon Kabat-Zinn, mas foi desenhado, né, adaptado por 3 psicólogos clínicos, então John Tisdale, o Zindel Siegel, Mark Williams. Né, o John Tisdale é de Cambridge, o Zindel Siegel de Toronto, no Canadá. O Mark Williams ele fundou, né, o Centro de Mindfulness da Universidade de Oxford. Eles desenharam esse novo protocolo, com base no protocolo do Jon Kabat-Zinn, trazendo exercícios cognitivos também, e aplicaram isso, né, inicialmente em pacientes com depressão maior em risco de recair. E também, a partir daí, se promoveu, né, muitos estudos, tem muitos estudos científicos sobre esse protocolo, é o protocolo mais bem estudado até hoje, e também isso influenciou a expansão de mindfulness, né, nas universidades, no campo científico. Inclusive, esse protocolo é a base da política pública de mindfulness que tem no Reino Unido. Então, no Reino Unido existe uma política pública que promove mindfulness, em especial no sistema de saúde, mas também na educação e nas organizações. Dentro do NHS, né, que é o SUS em inglês, né, corresponde ao SUS, então, o National Health Service, que é o sistema de saúde pública do Reino Unido, os pacientes, em especial pacientes com algum transtorno mental, têm acesso a esses treinamentos, a essas intervenções dentro do sistema de saúde. E a criação da política, né, acontece a partir da evidência científica que foi desenvolvida, em especial por esses 3 psicólogos e pesquisadores, nesse protocolo, que é o MBCT. Então, existem vários protocolos, né, de mindfulness, o MBCR, o MBCT, existe outro que é bastante conhecido, desenhado para prevenção de recaída em pessoas dependentes de álcool e outras drogas, que é o MDRP. Então, por exemplo, uma pessoa que, né, é tabagista, ela passa pelo tratamento, né, para o tabagismo. Depois, na fase de manutenção, ela pode aplicar o treinamento de mindfulness, ela pode receber o treinamento de mindfulness e há uma diminuição muito grande do risco de recaída, ao redor de 70%, né, um exemplo de aplicação.
desse protocolo. E aí tem centenas desses protocolos, eles foram se expandindo para vários temas, né? Relacionamento de casais, mindful eating, como eu cito aqui, protocolos adaptados para a educação, protocolos adaptados para empresas, né? E também mindfulness está nesses dois exemplos aqui do meio, que são as psicoterapias de terceira geração, de terceira onda. Uma evolução da terapia cognitiva comportamental, trazendo elementos relacionais, né, da relação das pessoas com os sintomas, e mindfulness aparece nesse protocolo. Aqui eu dou dois exemplos, né? DBT, bastante conhecido no Brasil, que é a terapia comportamental dialética, foi desenhado para pacientes com transtorno borderline psicológico, para pacientes com riscos aumentados de suicídio. Ele tem vários componentes, e um deles é mindfulness, desenvolvimento de habilidades mindfulness. E o outro, bastante conhecido, é o ACT, né, que é a terapia de aceitação e compromisso, muito usada em transtorno de ansiedade generalizado. Também tem vários componentes, e um deles é mindfulness. Então, a diferença é que aqui, quando vocês virem MB, quer dizer que todo treinamento é mindfulness, ou seja, o protocolo é feito para as pessoas aprenderem mindfulness e terem os benefícios a partir daí. Nas psicoterapias de terceira geração, um dos componentes é mindfulness. Ela tem vários outros componentes, e um deles é mindfulness. Então, mindfulness tem aparecido dessas duas maneiras. Ou como um protocolo, né, puro de mindfulness, ou integrado a outras psicoterapias. Eu não vou me aprofundar aqui, a gente vai ter, né, uma aula só sobre isso, mas existem protocolos adaptados à educação, tanto para professores como para estudantes, crianças, adolescentes, estudantes universitários. Existem protocolos também, a gente vai ver isso no segundo semestre, adaptados a empresas, ao ambiente corporativo, à liderança, como é o protocolo da Google. A própria empresa Google criou um protocolo, né, de mindfulness. Outra área de aplicação é esportes. Muitos esportistas, atletas, equipes usam mindfulness como ferramenta de saúde mental, de melhora do desempenho. Aqui um exemplo que a gente fez um treinamento que a gente fez com a seleção olímpica de handebol masculino para os Jogos do Rio. E eles mantiveram isso, né, como parte do treinamento deles. Mais recentemente, nós treinamos a seleção brasileira paralímpica de bote, que foi para os Jogos de Tóquio. Aqui já num estudo de mestrado, né, onde a gente mostrou o impacto na qualidade de vida, né, na saúde, mas também no desempenho, na melhora da precisão do arremesso, por exemplo. Então, uma outra área de aplicação de mindfulness, desses treinamentos de mindfulness. No nosso centro, a gente desenvolveu um protocolo próprio, né, um curso próprio, alinhado a esses conceitos de promoção da saúde e self-care, e a gente chama de Mindfulness Based Health Promotion, então MBHP, a promoção da saúde baseada em mindfulness. Ela é inspirada pelos outros protocolos, né, como sempre, pelo protocolo do Kabat-Zinn, pelo MBCP, pelo protocolo do Reino Unido, que é a Breffords, mas adaptado ao nosso contexto, né, ao nosso contexto cultural, ao contexto das políticas públicas, e, né, logicamente, uma linguagem que seja mais adequada ao nosso contexto de país. E ele traz, né, ele é desenhado, o MBHP, dentro das dimensões da promoção da saúde, a dimensão física, a dimensão mental, a dimensão social e a dimensão também do propósito de vida. Então, esses temas vão sendo amarrados com as práticas de mindfulness, as práticas de mindfulness são informadas por esses conceitos. E a gente avalia também o impacto a partir desses conceitos, né? Qual é o impacto na qualidade de vida, na promoção da saúde, no autocuidado. Nosso grupo se dedica a estudar isso. Então, como mindfulness funciona, né? Como está por trás desses exercícios, né? Dessas práticas, como que funciona. Aí, para isso, eu vou propor um pequeno exercício para vocês. Podemos fazer um pequeno exercício? Você pode acordar de novo. Exercício bastante breve, só para a gente experimentar, né? Está por trás de uma prática de mindfulness, fica mais fácil de eu explicar para vocês, tá bom? Vai ser em torno de 2h30, tá bom? Um minutinho só. Então,
Deem uma ajustada no corpo, fechem os olhos, se for possível. E a gente pode notar o corpo nessa posição, notar os pontos de apoio do corpo na cadeira, na superfície. Percebendo as sensações ao longo do corpo, os pontos de contato. Aos poucos a gente pode se conectar com a respiração. Deixando a respiração livre, a gente pode perceber, por exemplo, os pequenos movimentos da respiração no abdômen, no peito. Estou notando com mais consciência esses pequenos movimentos no abdômen, no peito, da respiração fluindo livremente, de maneira natural. Sempre de maneira leve, não preciso me forçar no exercício, apenas vou acompanhando um pouco mais de consciência esse ir e vir natural da respiração. É natural também que em algum momento a mente se disperse. Emerjam pensamentos, histórias mentais, algum diálogo interno. Nesses momentos a gente pode perceber que a mente se foi, ela divagou, sem ter que brigar com isso, é natural da mente. De maneira gentil, a gente traz a mente de volta para a respiração. Então, notando com mais consciência a respiração, notando também esses momentos de dispersão, e gentilmente trazendo a nossa atenção de volta para a próxima respiração. Aos poucos a gente vai notando novamente o corpo, os pontos de contato, os pontos de apoio, voltando a abrir os olhos novamente. Então, esse foi um pequeno exercício de mindfulness, né, com foco na respiração. Talvez vocês tenham experimentado algumas coisas nesse exercício, que seja breve. Primeiro, momentos onde vocês realmente estavam conectados, né, mais conscientes da respiração. Mas também, talvez vocês tenham experimentado perceber que a mente foi embora. Aconteceu com todo mundo? Sim? Você tem vergonha de levantar a mão, não. Acontece com 100% das pessoas, tá? Tranquilos. Bem-vindos aos seres humanos. Então, a partir dessa experiência, né, eu vou explicar um pouco mais, então, o que acontece nesse exercício, para quem não conhece. Então, qual é o princípio, né, por trás dos exercícios de mindfulness, como esse bastante breve que a gente fez agora, né? O que está acontecendo? Então, nos exercícios de mindfulness, né, a base do exercício é o que a gente chama de autorregulação da atenção. Como que isso acontece, né? Então, pegando esse exemplo que a gente fez, a gente usou a respiração como ponto de apoio. Então, eu sugeri que vocês trouxessem a atenção de vocês, a consciência para a respiração. Esse ponto de apoio a gente chama de âncora, uma ancoragem, né? Ponto de apoio no corpo, para que eu, né, primeiro perceba ali o meu corpo, né, crie um pouco mais de consciência corporal. Mas ao mesmo tempo, né, como a gente tem esse ponto de apoio, a gente vai poder perceber os momentos naturais de divagação.
Então, é natural que a mente divague, né? Lembra que eu falei que mais ou menos metade do tempo a mente se dispersa. Então, isso vai acontecer nos exercícios de mindfulness. Vai ter os momentos de dispersão, de divagação. O que vai acontecer, então, né, que a gente, a partir dessa referência da respiração, então, essa referência inicial da respiração, em algum momento a gente vai perceber que a mente foi embora, que não é tão normal no dia a dia, né? No dia a dia a mente vai embora e às vezes a gente fica ali, né, minutos, horas, naquela divagação mental. Mas aqui, a partir do apoio do corpo, né, da ancoragem no corpo, a gente vai poder perceber em algum momento que a mente se dispersou e vai poder trazê-la de volta para o ponto de referência, a respiração, né? É um movimento que, para quem já pratica, sabe muito bem, né? Mas para quem não pratica, quiser experimentar, isso vai acontecer, né? Então, a ideia de corpo como âncora, um ponto de apoio, né? Como uma respiração. A ideia de que é natural que a mente se disperse, mas que a gente pode treinar, perceber a dispersão e voltar. Perceber a dispersão e voltar. Isso é a base, né, das técnicas. Logicamente que tem outras vertentes, né? A essência é isso, né? E esse movimento, então, de ter uma ancoragem no corpo e perceber a divagação e poder voltar, a gente chama de autorregulação da atenção. Então, a gente vai criando essa habilidade de autorregular a atenção. Não no sentido de concentração. Mindfulness não tem objetivo de concentração no sentido de ficar concentrado longos períodos de tempo. Não é esse o objetivo de mindfulness, né? Outras técnicas meditativas têm esse objetivo, mas mindfulness não. Mindfulness tem mais um objetivo, então, de autorregulação da atenção, ou seja, que a mente fique menos tempo dispersa. Então, a gente parte do pressuposto de que a mente vai dispersar, é natural, vai haver momentos de divagação, mas conforme a gente vai treinando, a gente vai poder perceber isso melhor e trazer a mente de volta. Então, a ideia de mindfulness é que a mente, conforme a gente vai treinando isso com regularidade, é que a mente fique menos dispersa, né? Que a gente passe menos tempo disperso. Lembrando que a dispersão é natural, mas a gente pode perceber e voltar. Então, isso seria a autorregulação da atenção. Do ponto de vista, né, dos benefícios, isso já pode ser um benefício muito interessante, né? Imagina que a gente vai passar menos tempo disperso, uma ótima gestão do tempo, né? Então, eu vou poder me dedicar mais àquilo que eu quero fazer, à minha leitura, à escrita do meu projeto, a qualquer coisa que eu faça, então a mente vai ficar menos dispersa. Então, isso já é um ganho grande, né? Mas, ao mesmo tempo, tem outros benefícios, né? Então, é o sistema de âncora, a ancoragem, né? A âncora do barco serve para o barco não ficar à deriva, e a ancoragem no corpo serve para a mente não ficar à deriva. Tá? Mas existe uma outra característica da nossa mente, né, em relação aos pensamentos, a essas divagações, que a gente tende a se grudar nesses pensamentos. Né? Então, as divagações são pensamentos aleatórios. Então, vocês estavam com o objetivo, né, de observar a respiração, vem um pensamento aleatório, espontâneo. Vocês estão com o objetivo de me escutar, né, nessa aula, vem os pensamentos espontâneos aleatórios que não tem nada a ver com isso. Então, a mente produz a divagação por meio desses pensamentos aleatórios, né? E a gente tem uma tendência de grudar neles, se fundir. Mesmo que seja um pensamento aleatório, espontâneo, que não tem a ver com aquilo que eu estou fazendo agora, eu me grudo, eu crio a história, né? Então, estou lá observando a respiração, vem o pensamento do que eu vou comer no almoço e eu fico pensando no que eu vou comer no almoço. Eu crio um diálogo sobre aquilo, crio uma história. Né? Então, a gente tende também, uma característica da nossa mente é essa fusão, né, com aquilo que surge, mesmo que seja aleatório na nossa mente. Então, conforme a gente vai treinando a autorregulação da atenção, a gente começa a se desfundir. Eu tendo a me engajar menos com esses pensamentos, né? Isso tem um efeito muito interessante na saúde mental. Se a gente pensar, né, que uma pessoa com vulnerabilidade à ansiedade, né, uma pessoa que tenha vulnerabilidade à ansiedade, ela tem uma maior frequência, todos nós temos, né? Essa pessoa tem uma maior frequência
surgimento de pensamentos aleatórios de preocupação excessiva. Surgem muitos pensamentos aleatórios de preocupação ou de antecipação de coisas, né? Antecipação de problemas, ou de que, né, pensamentos de que eu não tenho recursos para lidar com a situação, né? Preocupação excessiva, antecipação, menos recursos. E a tendência de quem tem ansiedade é acreditar nisso, mesmo que um problema nunca venha a acontecer, né? A gente fica grudado naquilo. A gente chama de ruminação mental. Então, o que acontece quando eu treino a autorregulação da atenção, né? Eu começo a não me grudar tanto nesses pensamentos, né? Como eu treino a volta, né? Voltar para o ponto de referência, eu acabo não me fundindo, eu me desfundo, né? De todos os pensamentos aleatórios e também desses de preocupação excessiva. Então, um pensamento de preocupação excessiva, quando eu me fundo com ele, quando eu me envolvo, quando eu crio uma história, ele pode alterar o meu estado de sentimentos, de emoções, né? Pode criar um sentimento de angústia, e isso também pode criar uma mudança de comportamento, deixo de fazer alguma coisa. Mas se eu não me grudo lá no pensamento, talvez eu previna essa mudança de humor, né? De sentimento, de emoção e o comportamento. Então, o que acontece, né, em pacientes ou pessoas, né, com sintomas de ansiedade que treinam mindfulness é que elas mudam a relação com isso. Elas não se fundem tanto nesses pensamentos de preocupação excessiva. Ou seja, né, elas não acreditam tanto nesses pensamentos, elas conseguem ver em perspectiva. E isso diminui a chance de mudanças emocionais e mudanças de comportamento. Então, é realmente na relação, né? Uma pessoa com ansiedade pratica mindfulness, ela continua com essa vulnerabilidade, né? Ela continua tendo maior frequência de pensamentos de preocupação, né? Mas ela vai se grudar menos com isso. Então, isso vai interferir menos na vida dela. Então, isso é um efeito bastante claro na saúde mental. Vale também para a depressão, né? Uma pessoa com vulnerabilidade de depressão, ela tem uma maior frequência de pensamentos negativos, ela tem uma tendência, né, de criar ruminação sobre esses pensamentos negativos. Então, um pensamento negativo de menos-valia gera, né, tristeza, humor deprimido, mudança comportamental. Então, se eu mudo a relação com esses pensamentos, né, eu previno essa cascata, né, de queda de humor, mudanças comportamentais. Então, o que está por trás, né, de muitos benefícios de mindfulness é esse mecanismo dos próprios exercícios, né, da autorregulação emocional, da autorregulação da atenção. Então, por isso que é importante o treinamento. Se eu não treino isso, essa habilidade não é desenvolvida. Mas conforme eu vou treinando, no médio e longo prazo, eu adquiro essas habilidades. Tá? Então, o mesmo princípio, né, que pode ser útil no nosso dia a dia, para que a mente fique menos tempo dispersa, também é muito, muito útil, né, na relação com os pensamentos, com as emoções, para que a gente lide melhor com isso, em especial quem tem alguma vulnerabilidade, né, relacionada à saúde mental. Outra palavrinha para isso é decentering, né, que é esse descentramento, a consciência metacognitiva, olhar pensamentos como eventos da mente, não como verdades, como fatos. Né? É outro mecanismo bastante estudado em mindfulness que explica os benefícios. E tudo isso, né, conforme a gente vai praticando com regularidade, vai havendo, né, mudanças positivas do ponto de vista psicológico e também neurobiológico. A gente sabe, né, por meio dos estudos de neurociência, que algumas áreas cerebrais mudam um pouco a estrutura, né, as conexões e também a ativação por meio da prática regular de mindfulness, do treinamento regular. De novo, isso não é mágica, depende de treinamento. Então, por exemplo, o córtex pré-frontal, que é a área, né, do nosso cérebro relacionado às funções cognitivas, executivas, o hipocampo, relacionado à atenção, memória, aprendizagem, uma área com muita evidência, né, do efeito do treinamento regular de mindfulness é a região da ínsula. Ela está relacionada à interocepção, a capacidade de perceber sensações internas, é um componente de consciência corporal. E a gente sabe que uma parte, né, uma parte da manifestação das emoções é via corpo. Então, eu consigo perceber melhor, reconhecer melhor as emoções via corpo, isso me ajuda na regulação das emoções.
Uma outra área que é influenciada pela prática regular de mindfulness é a amígdala cerebral, em especial a posição direita, que ela está relacionada à reação de luta e fuga. A gente sabe que a exposição crônica, né, a fatores de estresse sensibiliza muito a amígdala, né? Então a gente fica mais propenso a ter reações impulsivas, né, mais reatividade frente ao estresse. O treinamento de mindfulness dessensibiliza essa parte, a gente fica, né, com menos reatividade ao estresse, menos impulsividade. E também há uma melhora da conexão da amígdala com o córtex pré-frontal, dando a entender, né, que a gente consegue ter uma resposta mais racional, mais planejada frente às ameaças diárias, né, sem disparar a reação de luta e fuga. Isso, né, tem vários estudos, vou mostrar um feito com crianças, né, adolescentes, onde metade pegou o controle, metade fez o treinamento de mindfulness, eles eram depois expostas, elas eram expostas a um teste, né, neuropsicológico, onde tinham, né, fotos de vários jeitos, né, algumas fotos que poderiam causar medo, e foram medindo, né, coisas do ponto de vista cerebral. E se mostrou exatamente isso, que houve uma, para quem praticou mindfulness, houve uma dessensibilização da amígdala, posição direita, e uma maior conexão com o córtex pré-frontal. E aqui uma outra maneira de olhar, esse é um estudo feito pelo nosso grupo, coordenado pelo Alza Cebolha, da Universidade de Valência, na Espanha. Ele fez um estudo sobre os mecanismos, né? A gente fez um estudo sobre os mecanismos de mindfulness, mostrando que a base, realmente, de benefícios o desenvolvimento dessa habilidade de autorregulação da atenção. A partir da autorregulação da atenção, a gente vai, né, promover mudanças comportamentais. E o que está no meio, primeiro seria um maior poder de consciência corporal, né? Então a gente poder reconhecer as emoções por meio do corpo, né? E por meio também da consciência mental, né, dos pensamentos, da conexão entre pensamentos e emoções, né, e comportamentos, reinterpretar a situação, ter uma resposta mais efetiva e mudar o comportamento, né? Mas o que vem primeiro, então, é o controle atencional, a autorregulação da atenção, por meio da prática regular de mindfulness. Muitas pesquisas mostram a mesma coisa, né, que a prática regular realmente desenvolve essa habilidade de autorregulação da atenção. Então, mindfulness é uma técnica, né, mais do que atenção, né, de meta-atenção ou de consciência meta-cognitiva. Logicamente que a atenção é um fator chave, né, mas é mais do que concentração. Ela mexe com áreas de consciência metacognitiva, de centering, né, tomada de perspectiva. A gente consegue reconhecer melhor os pensamentos, as emoções, né? Se a gente pudesse observar a si mesmo. E nesse sentido não é relaxamento, é uma outra confusão comum, né? Muitas vezes a gente confunde mindfulness com relaxamento. Existem realmente técnicas de meditação que promovem relaxamento, muitas vezes um relaxamento imediato, né? Não, mindfulness, os benefícios, né, acontecem a partir da prática regular por esses outros mecanismos. Desenvolvimento de centering, de decisão cognitiva, melhora da capacidade de consciência metacognitiva ou de metaconsciência, melhora, né, da regulação emocional, como eu disse, né, e os benefícios vêm daí. É diferente de uma técnica de relaxamento. Okay? E também não é mente em branco. É uma outra confusão, porque algumas técnicas de meditação realmente são concentrativas, têm o objetivo de ter menos pensamentos, né? Mindfulness não, a gente vai inclusive tomar consciência dos próprios pensamentos. Observação, né, mais consciente, consciência metacognitiva. Então, o objetivo de mindfulness não é mente em branco, sim desenvolver essa função do observador, da consciência de si mesmo. Aqui uma brincadeira, né, para dar o oposto, né? Meu nome é João e faz 36 dias que eu não tenho nenhum pensamento. Meditadores anônimos. Então não se trata disso. Mindfulness não é mente em branco, né? Os mecanismos não são relaxamento. Eu desenvolvo a habilidade de autorregulação, isso tem um impacto na própria relação com os meus pensamentos, com as minhas emoções. Isso me ajuda, né, no aspecto da regulação
emocional. E isso é uma ferramenta, né, muito grande de autorregulação, de promoção da saúde, de promoção de autocuidado. Okay? Só para a gente ir encerrando, então, eu vou mostrar uma visão geral das evidências que a gente tem. Esse gráfico é clássico em Mindfulness, é a evolução do número de publicações. Então, se a gente pensar, né, que o Jon Kabat-Zinn criou o MBSR aqui no final da década de 70, houve aí quase 20 anos de lacuna, né, de pesquisa, houve alguns estudos, né, mas ainda não muito em um volume muito grande. Mas a partir dos anos 2000, em especial com a criação do MBCT aqui no final da década de 90, começou -se a se estudar mais, fazer ensaios clínicos controlados, autorizados. Né? E hoje a gente vive um crescimento exponencial desses estudos. Hoje, essa compilação de 2021, naquele momento existiam 16.531 estudos dessas intervenções, hoje em dia já passou de 19.000. Então, crescimento exponencial, em especial a partir dos anos 2000, e a maioria das publicações na área da saúde mental, 47% em psicologia, 20% em psiquiatria, ainda é o campo de maior evidência relacionado à mindfulness. Ainda uma concentração de publicações em países anglo-saxões, mas isso tem aumentado, né? Hoje em dia tem mudado, hoje em dia tem muitas publicações asiáticas, da China. A China tem sido um país que tem produzido muito sobre mindfulness, e agora a América Latina também, Brasil. E as palavras-chave mais frequentes foram depressão, estresse e ansiedade. No começo das pesquisas ainda se trazia muito o tema da espiritualidade, a função da, né, a conexão com a espiritualidade. Isso foi se perdendo, né, essa linguagem mais científica, laica. E, ultimamente, em especial depois da pandemia, muitos estudos de intervenções online, interativas, por exemplo, e um maior interesse nos mecanismos moderadores. Então, tem né, mudado um pouco o perfil das publicações. Então, o grande campo, né, de conhecimento sobre mindfulness é no campo da saúde mental, gerenciamento do estresse crônico, gerenciamento da ansiedade, gerenciamento da depressão. Né? E também o outro lado da saúde mental, né, florescimentos, tem muitas pesquisas mostrando que mindfulness, além de atuar na prevenção ou no melhor manejo do estresse, da ansiedade e da depressão, mas também pode trazer ferramentas como resiliência, conexão com o propósito de vida. Né? Então, o aspecto positivo da saúde mental. Bem-estar subjetivo, bem-estar psicológico. E os mecanismos vão no sentido da mudança da relação, como eu falei. Né? Então, a pessoa com ansiedade, ela continuará tendo pensamentos relacionados à preocupação excessiva, antecipação, mas ela muda a relação com esses pensamentos e isso previne mudanças no estado de ânimo, de humor e comportamentais. Isso vale para dor crônica também, né? A pessoa vai continuar tendo quadro de dor, mas a relação dela com a dor se torna diferente, ela catastrofiza menos, né? Aquilo interfere menos na sua qualidade de vida. Então, como eu falei, né, o primeiro estudo veio do próprio Jon Kabat-Zinn, um estudo mais histórico, que vale a pena ver pela parte histórica. Mas hoje a gente tem muitas meta-análises sobre os efeitos de mindfulness. Aqui uma meta-análise da área da saúde. Na verdade, é um overview de meta-análise, que seria quando a gente junta várias meta-análises, né? Meta-análise, lembrando, é quando a gente pega vários estudos e faz uma análise estatística comum, né? Pega as médias, tipo, desvios padrão, e junta, né? E tem uma conclusão mais potente. Então, aqui é meta-análise de meta-análise. E o que a gente sabe hoje em dia, em especial no campo da saúde mental, é que mindfulness é uma ferramenta terapêutica que tem a mesma eficácia que outras ferramentas farmacológicas ou psicoterápicas, né? Tem eficácia similar, tamanho de efeito similar para algumas situações. Em especial, sintomas e transtornos de depressão, sintomas e transtornos depressivos, sintomas e transtornos de ansiedade, condições de estresse crônico em geral, por exemplo, as doenças crônicas orgânicas, diabetes, hipertensão, têm um fator de estresse crônico que podem se beneficiar
das intervenções baseadas em mindfulness. Qualidade de vida em geral, independente da intervenção, da condição de saúde. E funcionalidade física, em especial a relação com a dor, ou em quadros de dor crônica, né, primários, ou quadros secundários, por exemplo, em relação ao câncer. Então, são as condições onde mindfulness está mais bem indicado. Okay? Aqui é uma meta-análise nossa da atenção primária, mostrando a mesma coisa, né, mas na atenção primária, como é um serviço geral, né, de medicina geral, muitas vezes um paciente não tem uma condição, né, tem múltiplas condições. Então, foi isso que a gente viu, né? Mesmo pacientes com várias condições de saúde, às vezes, mesmo paciente tem hipertensão, diabetes, algo de saúde mental, né? Então, para essas pessoas com multimorbidades, mindfulness também funciona bem, melhorando variáveis de saúde mental e de qualidade de vida, independente da condição ou da mistura dessas condições crônicas. Então, mindfulness como uma opção terapêutica, né? Frente ao meu paciente, aqui falando da área de saúde, eu posso optar por várias intervenções, né? Logicamente que vai depender do quadro de cada paciente, né? Então, eu posso optar pela parte farmacológica, pelas outras psicoterapias, por mindfulness, né? Se eu tenho acesso a essa intervenção, ou uma mescla das várias coisas. Em especial, então, no campo das condições crônicas associadas ao estresse, hipertensão, diabetes, por exemplo, coronariopatias, sintomas e transtornos depressivos, sintomas e transtornos de ansiedade, dores crônicas em geral, e também muita evidência a partir daquele protocolo que eu mostrei, né, do MDRP, para a prevenção de recaída na fase de manutenção do tratamento da dependência em álcool e outras drogas. Essa é a principal evidência que a gente tem nesse momento. Chegamos aqui a 12:30 e não quero atrapalhar o almoço de vocês. Tá? Então, vou abrir. A gente vai ter, né, próximo seminário, vocês vão poder trazer perguntas desse também, né? Abre um espaço para isso. Mas teria aí um espaço para uma ou duas perguntas dessa segunda parte que eu apresentei. Rafael, fique à vontade. Não quero atrapalhar ninguém no almoço, mas uma pergunta rápida: qual é a relação do mindfulness com o flow state? Já li um pouco sobre isso. Queria saber se tem também alguma ligação e algum baseamento científico. Estado de flow, né? Isso. Então, a definição do flow, uma definição, né, do campo da psicologia, seria um estado mental, né, de conexão, onde a demanda da tarefa ela está equilibrada com as minhas habilidades, né? Então, não há tédio, há uma demanda. Por exemplo, estou escrevendo o meu artigo científico, né? E aquilo corresponde à habilidade que eu tenho para fazer. Então, esse estado de conexão que flui, né, de flow, de fluxo, surge nessas situações em geral, né? Nesse equilíbrio entre demanda e habilidade, né? Logicamente que isso tem a ver, né, com a mente dispersa, né? Tem a ver com esse estado de mindfulness. Mas mindfulness não preconiza um estado de flow, não é esse o objetivo, mas é um estado de menos dispersão, ok? Então são dois temas que convergem de alguma maneira, mas não estão relacionados. Okay? Então, legal, pessoal. Então a gente vai encerrando e temos, né, a próxima aula. Deixa eu ver aqui para dar exatamente o data para vocês, no dia 28 de abril, ok? 28 de abril, sempre o mesmo horário, sempre o mesmo link. A explanação de hoje vai estar no YouTube em breve. Vou pegar para vocês aqui o canal do YouTube, para vocês terem. Vai estar disponível aqui nesse canal. Eu vi que vocês abriram em um grupo de WhatsApp com a Érica, que está coordenando, se eu não me engano. Eu já passei meu e-mail, ela pede para mim o material e manda ali no grupinho para vocês, tá bom? Também deixei o meu e-mail,
se vocês quiserem entrar em contato comigo. Mesmo horário sempre, 10h30 às 12h. Pessoal, um prazer. Obrigado pela participação de vocês. Uma ótima semana. Obrigado, professor. Tchau. Obrigado, ótima semana, professor.